Queremos agradecer ao nosso Pai Celestial por todas as lições, tantos ensinamentos valorosos. Pai de infinita bondade, acolhei a todos que sofrem nesse instante, aqueles que se encontram em hospitais, nos presídios, que possa, Senhor, a Tua luz divina amparar a humanidade inteira. Nós te rogamos, pelo Teu infinito amor, para que haja mais paz, que haja mais saúde, compreensão, tolerância, mas acima de tudo, Senhor, que a nossa fé nunca seja abalada, que possamos buscar cada vez mais a Tua força divina, essa força que emana, que nos faz vencer cada obstáculo da nossa vida. Obrigada, Senhor, por tudo. Iluminai as nossas mentes agora e sempre, que assim seja. Caríssimos irmãos, estimadas amigas internautas, que a paz do nosso Mestre esteja conosco. Para quem ainda não teve a oportunidade de estarmos juntos, sou mineiro aqui de Sete Lagoas, da cidade de Sete Lagoas, a 60 quilômetros da capital Belo Horizonte. Atualmente, presido a Casa Espírita, o Centro Espírita Cristão Emmanuel, onde temos reuniões de estudo mediúnica e também damos assistência às famílias necessitadas. Assistências a essas famílias com agasalhos, cestas básicas, leite, remédio, enxoval para as crianças, enfim, tudo aquilo que venha diminuir a dificuldade material e também a dificuldade espiritual em nosso trabalho de evangelho, aquelas famílias que tanto precisam do alimento espiritual e do alimento material. Hoje nós temos as nossas redes sociais, tanto no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Para quem quiser nos acompanhar, os nossos trabalhos, é só entrar e pesquisar Delane Lavarini, Delane com 2 N's. Lá, toda semana, nós postamos, em média, 3 divulgações fundamentadas na doutrina espírita. E eu convido aos nossos irmãos, às nossas irmãs, que queiram conhecer melhor o nosso trabalho, que possam entrar em nossas redes sociais para que possam estar nos seguindo. E para aqueles que queiram estar recebendo toda semana as nossas postagens, as nossas mensagens, os nossos vídeos, eu vou deixar o contato do WhatsApp para que vocês sinalizem dizendo participei da live, e aí nós vamos cadastrar vocês para que vocês possam também estar recebendo as nossas novidades das nossas redes sociais. O WhatsApp é DDD 31 99 164 7304, DDD 31 99 164 7304. Assim nós iremos cadastrar aqueles que tiverem interesse para estarem recebendo as nossas atualizações. João Mateus, distinto pregador da seara espírita cristã, ao completar meio século de existência no corpo físico, depois de orar eternicidamente com os amigos ideais, retornou para sua residência. E ao deitar-se, João Mateus sonhou, e sonhou que alcançara as portas do céu. Deparou-se João Mateus com o mensageiro da passagem celeste, e este, por sua vez, disse a João Mateus: para não causar, disse o mensageiro da passagem celeste,
para não causar nenhuma surpresa desagradável, convém darmos uma olhada na sua ficha, uma espécie de dossiê, disse o mensageiro da passagem celeste a João Mateus. E esta ficha, dizia o mensageiro, consta desde o seu nascimento na terra até os últimos momentos da sua vida terráquea. E o mensageiro da passagem celeste começou a ler o primoroso documento da seguinte forma: João Mateus, renascimento na terra em 1904. Berço manso, excelente educação, nunca sofrera acidente de importância. Sempre teve as melhores escolas, consequentemente, os melhores professores. Como católico, apostólico romano, presenciou sem menor atenção 2.195 missas sob o nome da Igreja Católica Apostólica Romana. Casou-se aos 23 anos de idade, sob regime de escravização da mulher. Aos 26 anos de idade, transferiu-se para as fileiras espíritas kardecistas. Como palestrante, polemista, cauteloso, realizou 127 viagens para levar a palavra de Jesus. Participou de 672 reuniões mediúnicas sob o nome do nosso Mestre Jesus. Para os filhos e a companheira que o procuravam não somente na condição de pai, de irmão, de amigo, de conselheiro, de espírita e de cristão, nunca encontrara tempo. Para as chamadas instituições filantrópicas de caridade, colaborou durante toda a sua vida com alguns centavos. Possui o equivalente entre bens, móveis, aplicações financeiras, alguns milhões sob o seu poder, no seu patrimônio. Quando o mensageiro da passagem celeste, que estava lendo aquele documento, aquele dossiê, ia ler o último item, aonde que depois de ter lido vários itens durante algum tempo, o último item ele ia ler, João Mateus acordou. Acordou assustado, coração disparado, suando, taquicardíaca e extremamente preocupado. Aquele sentimento, aquele sonho para ele não foi simplesmente um sonho a mais. Foi um chamamento, foi um aviso para ele, João Mateus, um aviso em que ele tinha tudo, teve tudo durante a vida e não fez nada para o seu próximo. E não fez nada para o seu semelhante. Como espírita, como cristão, como conhecedor de causa, ele não tinha feito nada. Ele então pegou o telefone, ligou para todos os membros da diretoria daquela casa espírita. Ligou para o vice-presidente, para o primeiro tesoureiro, o segundo tesoureiro, o primeiro secretário, o segundo secretário, enfim, convocou uma reunião na casa espírita extraordinária. E naquela reunião, João Mateus narrou para todos o sonho que teve. E disse naquela reunião extraordinária na casa espírita, ele que era o presidente, o atual presidente da instituição, daquele centro espírita cristão. Ele disse que aquilo para ele não foi um sonho, foi um chamamento, que ele estava tendo a oportunidade
de colocar em prática o que ele nunca tinha feito na vida, de viver o evangelho. Segundo ele, diante dos seus amigos, diante do vice-presidente, do tesoureiro, do secretário, ele disse que ele estava vivendo nos bastidores, na teoria, e agora chegou a hora dele colocar a mão na charrua, a mão no trabalho. O sonho para ele foi mais que um aviso, foi um sonho mediúnico, avisando a ele que ele deveria trabalhar. Ele ficou muito satisfeito de ter tido aquela oportunidade, aquele sonho, alertando ele da sua atual condição. Ele, acreditando naquele sonho, com muita fé, com muita convicção, disse aos seus colegas da Casa Espírita, à diretoria, que ele iria fundar uma creche e que este seu projeto de tirar o tempo atrasado, de colocar em dia a caridade, segundo ele, começaria no dia seguinte. E que todos eles, desde o vice-presidente da Casa Espírita até o secretário, o tesoureiro, fossem na sua residência no dia seguinte, às 8 horas da manhã, que ele iria delegar a tarefa, que um ficaria encarregado de cuidar da parte jurídica, junto aos órgãos competentes para poder legalizar judicialmente, nos órgãos públicos, a fundação daquela creche. O outro, segundo ele naquela reunião, iria delegar a parte da obra, a parte financeira, do qual ficaria responsável de comprar os materiais. O outro ficaria encarregado disso, o outro ficaria encarregado daquilo. Ele antecipou o que ele queria fazer o mais rápido possível, porque aquele sonho, aquele suposto aviso estava o incomodando e ele queria fazer imediatamente. Depois desse pré-anúncio que ele fez naquela reunião extraordinária, conforme combinado, contudo, no dia seguinte, quando os amigos lhe bateram à porta da sua residência, vitimado de uma aneurisma cerebral, João Mateus estava morto. Não deu tempo dele concretizar o sonho dele. Não deu tempo dele colocar em prática aquele aviso, supostamente que foi uma advertência para ele. E é assim, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, que acontece em nossas vidas. Viemos do mundo espiritual e para o mundo espiritual um dia retornaremos. Podemos dizer, a grosso modo, que nascemos já com data de validade. Porém, esta data de validade, digamos assim, está nas mãos de Deus, dos espíritos superiores, do qual podemos partir naquela data em que está determinado a deixarmos o corpo físico ou não. Tem pessoas que têm merecimento e pedem a espiritualidade, mas não recordam, porque isso ocorre através do sono, quando estão repousando o corpo físico, e a espiritualidade abre uma concessão. Cada caso é um caso, e essa pessoa tem uma sobrevida e desencarna depois, prorroga um pouco a permanência dela no corpo físico. Podemos ver exemplo no livro Obreiro da Luz, de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, daquela senhora que estava moribunda, que estava já prestes a desencarnar. A espiritualidade achou necessário que ela permanecesse mais alguns meses no corpo físico, aplicando fluidos vitalícios, prorrogando a sua permanência no corpo físico, além do que estava programado. Mas também existe ao contrário. A pessoa desencarnar antes do tempo,
São aqueles casos onde os nossos irmãos cometem o suicídio direto ou indiretamente. O suicídio direto é aquela pessoa que, de uso de uma arma de fogo, atira no seu próprio corpo, se joga debaixo de um automóvel, se atira de um prédio, de uma altura elevada e encontra a morte imediatamente. E o suicida indireto, que foi o caso do espírito André Luiz, que temos na literatura espírita no nosso lar, que ele danificou o seu corpo físico através da bebida, através da alimentação. É o suicídio indireto. Aos poucos, nós vamos destruindo o nosso corpo físico, através das drogas, através dos pensamentos negativos, através da mágoa, do rancor, do ódio, do tabaco, do excesso, da gula, e assim sucessivamente. Mas lembremos-nos sempre que cada caso é um caso. E João Mateus, ele achou que ele tinha uma vida pela frente, não teve. Ele sonha num dia, no dia seguinte ele narra o fato ocorrido para os amigos com riqueza de detalhes e no dia seguinte ele desencarna. Como dizia um cantor e compositor nos anos 70, Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Se tivermos que fazer, façamos enquanto é tempo. Evitemos deixar para amanhã. É claro, é lógico, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, não estamos criando aqui uma proposta de vida de um processo neurótico, obsessivo, que devemos resolver tudo de uma vez só no mesmo dia, de forma acelerada. Não. As coisas têm que ser resolvidas mais no seu tempo, porém com disciplina, com dinâmica. Ora, se eu posso fazer hoje, por que não fazer hoje? Se eu não posso, eu faço amanhã. As coisas crescem, evoluem, tornam-se em ascensão, gradativamente, mas é preciso fazermos a nossa parte. É preciso contribuirmos. Por isso que está no Evangelho, capítulo 19. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E a proposta, o tema desta nossa mensagem do Evangelho desta noite, que não deixemos para amanhã o que se pode fazer hoje. Está saindo de casa para as atividades profissionais, ou ir para a escola, ou ir para a universidade? Dê um beijo no seu pai, na sua mãe. Talvez será o último beijo, ou o penúltimo beijo. Não estamos aqui assombrando, fazendo terrorismo na vida de ninguém, mas é a realidade. Dizer mais vezes eu te amo, você é importante para mim, me perdoe, me desculpe. Afinal de contas, é terrível. Deve ser terrível para o espírito, principalmente para quem fica, o sentimento que eu deveria ter feito mais por ele. Ah, mas eu deveria ter feito mais. Fulano morreu, fulano desencarnou e eu guardei mágoa dele. Mas eu ia pedir desculpa, eu ia perdoar, mas não deu tempo. Ah, meu filho, eu deveria ter voltado e dado um beijo nele, um abraço nele. Ele foi, teve o acidente, eu nunca mais vi. Quando vi ele no velório, no funeral, no caixão. Aquele sentimento, aquele arrependimento, aquele sentimento de culpa que o ser humano carrega. Não estamos aqui julgando ninguém, cada qual de acordo com seu livre-arbítrio, conforme questão 843 em O Livro dos Espíritos. Mas alertando, se estamos a caminho, é preciso acelerarmos um pouco o nosso passo, principalmente nos requisitos do amor. Amar sem sofrer,
Amar sem fazer o outro sofrer. Ora, será que é preciso nós esperar que o outro caia doente, que vá para cima de uma cama, seja um amigo, um parente, um colega do trabalho, para que possamos ofertar uma visita a ele? Olha, eu vim aqui te visitar porque fiquei sabendo que você fez uma cirurgia, que você está doente, eu vim te fazer uma visita, seja no quarto de um hospital, ou no seu domicílio, ou na sua residência. É louvável, claro, quem não gosta de receber uma visita? Embora tem pessoas que não gostam, mas isso é de cada um, é do livre-arbítrio de cada um, é da liberdade de escolha de cada um, e nós temos que respeitá-las. Entretanto, todos nós gostamos de ser bem tratados, de receber carinho, de receber um afeto, de receber uma ternura. Ninguém, em estado de sã consciência, gosta de ser maltratado, gosta de sofrer, salvo exceto em casos de distúrbios de natureza neurótica, onde o indivíduo ele sente prazer de sentir dor. Os nossos irmãos sadomasoquistas. Salvo o contrário, ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de passar pelo sofrimento de forma prazerosa. Sofrer é muito diferente do que fazer sofrer. E a carga é sempre dolorosa para quem a contrai, segundo Chico Xavier. E não temos que esperar o irmão cair doente para ir em cima de uma cama ou no leito do hospital para fazermos uma visita. Por que não visitar o irmão quando ele estiver com saúde? Olha, eu vim te fazer uma visita. O que foi que aconteceu? Não, me deu saudade de você. Eu vim te fazer uma visita, te convidar para tomar um café comigo. Vamos ali em uma padaria, fazer o lanche, trocarmos um pouco a conversa, colocarmos a conversa em ordem, colocarmos a conversa em dia. É isso que é a vida. Buscarmos aproximarmos das pessoas enquanto é tempo. Nós não sabemos o dia da manhã. Claro que nós não vamos viver como essa referência como uma auto-obsessão de forma neurótica. Ah, eu vou fazer isso porque eu posso ir embora a qualquer hora. Ah, eu vou fazer... Não. Mas as coisas têm que acontecer. E acontecer de forma fraternal, de forma natural. Antigamente, era um tabu as pessoas terem esse tipo de conversa que eu vou falar aqui agora. O companheiro chamar a companheira e dizer, olha, na minha ausência, você vai tal escritório, procura tal advogado, que ele vai encaminhar tudo para você. Na minha ausência, eu vou te deixar essa pensão, está aqui a documentação, nesta pasta, chama os filhos, olha, se um dia eu faltar, eu já conversei com a mãe de vocês têm direito a isso aqui é seu, isso aqui não, vocês não têm direito. Ora, nós temos que nos prepararmos, não é quando adoecermos, é no dia a dia. Quando nós tomamos conhecimento da vida, atingimos a maioridade, temos que prepararmos tanto espiritualmente quanto materialmente. Tem pessoas que preocupam em preparar-se espiritualmente. É louvável, esquece de se preparar-se materialmente. Quando eu falo materialmente, não é no sentido de ficar apegado às coisas para quem vai partir, mas para deixar organizado o quanto possível para quem fica. Ora, quantas viúvas têm a maior dor de cabeça? Porque o marido nunca falou nada. Só depois que ele partiu, que ele morreu, a viúva vai descobrir o que ele deixou ou não. Tem viúva que fica desesperada. Nossa, meu marido morreu, não sei o que eu faço. Ele deixou dívida. Eu nem sabia que ele tinha essa empresa em nome dele. Eu nem sabia que ele tinha isso, que ele tinha aquilo. Eu falo por experiência de causa. Durante 10 anos trabalhei no órgão público, no governo federal, nessa área. E as viúvas chegavam lá, às vezes desesperadas, não sabiam por onde começar. Ora, vamos fazer enquanto é tempo. Então vocês imaginem o espírito desse marido que deixou aquela viúva embaraçada. Como que ele não deve ficar no plano espiritual? Como que ele não deve ficar sentindo-se no mundo espiritual?
Embora não estamos aqui para julgarmos ninguém, mas para entendermos que devemos fazer o quanto antes, da melhor forma, o que Jesus nos ensinou. Fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. É a lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, essa organização, ela tem que ser preparada hoje, agora. A organização espiritual. Ah, mas eu não consigo perdoar. Pelo menos não deseja mal. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Então faça uma prece pelo menos. Procure diminuir esse sofrimento dentro do seu coração. Porque nós vamos chegar no mundo espiritual do jeito que nós vivíamos aqui. Se hipoteticamente eu sou uma pessoa boa, paciente, carinhosa, amorosa, caridosa, eu vou chegar no plano espiritual amoroso, carinhoso, paciente, benevolente, indulgente para as faltas alheias. Mas se porventura, mesmo sendo espírita kardecista, eu sou uma pessoa intolerante, egoísta, prepotente, eu vou chegar no mundo espiritual egoísta, ignorante, prepotente. Ora, nós somos hoje o que estávamos fazendo ontem. E amanhã? Amanhã seremos o que estivermos fazendo hoje. E a questão do título desta live, não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje, o que é o tempo? O tempo é relativo. Se perguntarmos, por exemplo, para um médico intensivista, um médico que trabalha na UTI, o que é um minuto para o médico? Às vezes é muita coisa para o médico. Um minuto ele pode salvar uma vida. 30 segundos, talvez ele possa ressuscitar um paciente que teve uma parada respiratória, uma parada cardíaca, ele pode ressuscitar aquele paciente. Um minuto é muita coisa para o corpo de bombeiro que chamou um chamado para apagar um fogo, uma pessoa que está morrendo afogada no lago ou no mar. Mas o que é um minuto, por exemplo, para uma criança que está brincando? Um minuto para ela é muito pouco, ela está brincando, ela está naquele momento prazeroso dela. O que é um minuto para uma pessoa que está de férias, à beira-mar, tomando água de coco deitado na rede? Não é quase nada. Vai passar num piscar de olhos. Mas o que é um minuto para a pessoa que está ali na mesa de uma cirurgia? É determinante. Então, são valores que o tempo vai nos mostrando. E o tempo ele é relativo. E com isso, recorremos a um fato interessante, onde o pai estava tendo muita dificuldade em lidar com a educação do filho. E aí, o que ele fez, esse pai? Ele já não sabia mais o que ele fazer. Então, ele tomou a seguinte decisão, porque o filho não obedecia de forma alguma, o filho não obedecia a ele. Ele embarcava para o filho, quando o filho saía para o esporte, para o futebol, olha, você volta às 20 horas. O filho não obedecia, voltava às 22. Olha, amanhã eu quero você aqui tal horas que vou precisar de você. O filho não chegava na hora. Acabou a aula, o pai falava para o filho, você vem direto da escola para casa, porque hoje em dia está perigoso, não fica andando por aí. Caso você for sair com os amigos, você me avisa. O filho não avisava e saía com os amigos. Então o pai já estava exausto, andando totalmente inquieto, estressado, já não sabia mais o que fazer com o filho. Foi quando ele teve essa ideia, que é o seguinte, ele disse ao filho, vem aqui. Garoto, 10 anos de idade, na época, ele disse ao filho, tá vendo essa madeira? Ele pegou um pedaço de madeira, uma madeirite quadrada, 2 metros por 2 metros, uma madeirite, e disse ao filho, tá vendo essa madeira? O filho, estou vendo. Ela tá lisa, ela não tem nada nela.
nós vamos fazer o seguinte. Toda vez que você não me obedecer, eu vou bater um prego na madeira. Ou seja, se eu falar para você chegar em casa do futebol tal hora e você não chegar, eu vou lá e prego um prego. Passou um tempo, se você não obedecer, seja por isso ou por aquilo, eu vou lá e coloco outro prego. Mas, para você ganhar a sua bicicleta que você me pediu, até a véspera de Natal, dia 24 de dezembro, isso era no meio do ano, a véspera de Natal, para você ganhar essa bicicleta, essa madeirite não pode ter nenhum prego. É mais ou menos assim, se tiver 3 pregos, um acerto seu, eu retiro um prego. Se eu falar para você chegar no horário, você chegar no horário e tiver um prego lá, você ganha um bônus, eu tiro um prego. Toda boa ação que você fizer, tudo que você cumprir do nosso combinado, eu retiro um prego caso estiver lá. Então, o que você cumprir é benefício, é crédito. O que você não cumprir, não obedecer, seja eu, sua mãe, é débito. Combinado? Está valendo sua bicicleta. O filho, então, aceitou aquele compromisso. E passou o tempo, o pai falava, o filho não obedecia, o pai falava, não obedecia, e o tempo foi passando, julho, agosto, setembro, e o tempo foi passando. Quando chegou meados de outubro, o filho chegou no quarto, aonde estava a madeirite, um quartinho, no fundo da casa, e viu que a madeira estava lotada de pregos. Ele ficou desesperado, não vou ganhar minha bicicleta. Estou em outubro, quase chegando novembro, não vou ganhar minha bicicleta. Meu Deus do céu. Aí ele começou a obedecer. Foi obedecendo, obedecendo. Estava dando até gosto de ver a disciplina, a educação diante do pai, diante da mãe. É natural de todo jovem, toda criança, todo adolescente, né? Esse jogo de interesse é normal. Meu pai dizia, né? Quando nós ficávamos muito bonzinho dentro de casa, nós éramos pequenos, vi de uma família de 6 irmãos, meu pai dizia, esse menino está querendo alguma coisa, está muito bom para o meu gosto. E aí, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, chega no dia 24 de dezembro. E o pai, então, chamou o filho e disse, vamos lá, então, agora ver o resultado. Porque faltando dias antes, o pai trancou o quarto, não deixou ele ver. Só o pai que tinha acesso. Aí o pai chamou o filho, abriu a porta e mostrou para ele, parabéns, você vai ganhar a bicicleta. Como você mesmo percebe, não tem nenhum prego na madeira. Nenhum. Todos foram retirados. Mérito seu. E o filho olhou e disse ao pai, olha, que bom, que maravilha, mas eu estou meio encucado com esses buracos que estão na madeira. O pai disse, como assim? A madeira, pai. Ficou cheio de buraco, e agora? Ficou feia. E o pai disse ao filho, respondendo-lhe, disse, agora, meu filho, é só o tempo. Só o tempo é que vai fechar esses buracos. A mesma coisa em nossas vidas. Temos que pensar antes de falar para não magoar as pessoas. Porque depois que magoa, é só o tempo. E cada qual vive num tempo diferente um do outro. Ninguém vive no mesmo tempo. Podemos viver na mesma casa, com a mesma pessoa durante anos e anos, fazendo as mesmas coisas, o marido, a esposa, os casais, os filhos e os pais, no trabalho com o chefe, a mesma rotina, mas cada um vive num tempo diferente. Porque o que é bom para mim, às vezes não pode ser bom para o outro. Por isso que o tempo é diferente. E o que é ruim para mim pode ser bom para o outro. E a minha condição de evolução, a minha condição moral, é diferente da condição da minha esposa, dos meus filhos. Cada qual tem o seu patrimônio, tem a sua condição individual, moral, espiritual e, consequentemente, o tempo de amadurecimento, de maturação
espiritual de cada um vai ser diferente um do outro. Vimos no nosso lar a mãe de André Luiz. Ele, quando chegou no nosso lar, foi resgatado, a sua mãe o visitava, ele não via a sua mãe, por condição de evolução. A mãe dele tinha condições de ver André Luiz, a mãe de André Luiz, mas ele não via sua mãe. Só veio ver sua mãe tempos depois, porque ela estava numa condição muito acima da dele. Ela estava num plano muito mais superior à dele. E era mãe dele. E ele, como filho dela, não teve a mesma ascensão, o mesmo crescimento. E era aqui na Terra do mesmo sangue. Então, por isso que filhos são diferentes, a esposa pensa diferente, o marido pensa diferente, todos nós temos particularidades diferentes que trazemos de vidas passadas. Por isso é comum. Vimos, às vezes, na família, o filho não se dá bem com o pai, às vezes a mãe não se dá bem com o filho, o irmão não se dá bem com o irmão, né? Ou com tio, ou com cunhado, ou com parente. Às vezes no trabalho o colega não se afina com o outro. Aparentemente não tem nada, mas não há afinidade. Existe uma repulsão, uma rejeição, uma incompatibilidade fluídica. São inimigos do passado. E por isso que nós temos que aproveitar o tempo que foi concedido para nós. Porque a reencarnação, de voltarmos aqui à Terra, é uma dádiva de Deus, é uma bênção da misericórdia divina que nos consegue para repararmos os nossos erros, para ajustarmos os nossos valores. Por isso que Allan Kardec define que o verdadeiro espírita, diz Allan Kardec, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para dominar suas má tendências. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para dominar suas má tendências. Ora, logo, chegamos à conclusão que todos nós somos portadores de má tendências. Porém, temos que buscar o domínio, temos que dominar as nossas má tendências. Dominar esta fera, esse leão que existe dentro de cada um de nós. Ora, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, caixão não tem gaveta. Por que nós vamos brigar, criar atrito, criar inimizade por coisas pequenas, por bagatelas? Vamos sentar, vamos conversar. Todos nós erramos. Hoje eu acerto, mas amanhã eu vou errar. Vamos ter mais tolerância com o erro do outro. Vamos ter mais compreensão. Vamos abraçar o outro para perto de nós. Abraçar não no sentido somente físico, mas no sentido de fraternidade. Pedir nas nossas orações, pedir nas nossas preces, para que a espiritualidade possa amparar aquele irmão que nos prejudicou, aquele vizinho que nos perturba, aquele chefe difícil, aquele colega de trabalho que quer nos prejudicar. Ora, mas isso é meu. Calma, é seu. Tudo que é nosso, como diz Chico Xavier, chegará até nós. Tem um ditado antigo que meu sogro dizia o seguinte, e inclusive ele é aí de Sergipe, meu sogro é sergipano, da cidade de Muribeca, se eu não me falha a memória. Quando nós estivemos aí ano passado, nós visitamos a terra natal dele. Fica aí mais ou menos uns 40 minutos de Aracaju. Ele dizia assim, o que é do homem, o bicho não come. Eu não sei se isso é um ditado nordestino, da região aí de Aracaju, ou se é da nacionalidade nossa de brasileiro. Ele dizia, o que é do homem, o bicho não come. Então, põe na mão de Deus. Tem um ditado que diz assim, vai os anéis, fica os dedos. As pessoas estão se matando, estão brigando por coisas pequenas. Quando uma pessoa nos comete algo errado, ela não está prejudicando nós, ela está prejudicando a ela mesma. O maior prejudicado será ela.
Nós seremos prejudicados se nós darmos invasão àquele sentimento, aquela palavra que ela nos ofendeu, que ela nos feriu, que ela nos magoou. Ora, basta lembrarmos-nos que ninguém poderá te fazer infeliz sem o teu consentimento. Ninguém poderá te fazer infeliz sem o teu consentimento. Porque a nossa felicidade, ela será proporcional à felicidade que estivermos fazendo aos outros. A minha infelicidade, o meu sofrimento, ele será proporcional à infelicidade e o sofrimento que eu estiver fazendo ao outro. É a lei natural, caríssimos irmãos, de ação e reação. É a lei natural de ação e reação. Quando nós falamos, não deixamos para amanhã o que se pode fazer hoje. Recordo com muita precisão, no mês de setembro do ano de 2015, setembro de 2015, nós estávamos aqui na minha casa, na minha residência, era época festiva de junho, julho, São João, e minha esposa herdou isso do pai dela, que é em Sergipe, né? A questão da festividade junina. Então, nessa época aqui em casa, nós fazemos uma fogueira, né? A canjica, o amendoim, o pé de moleque, a rapadura, enfim, a pipoca. A gente sempre faz assim, uma confraternização voltada para a festividade junina. Fazemos uma fogueira, colocamos as bandeirinhas, passamos para os nossos filhos e hoje passamos isso para os nossos netos. Tenho 2 netos e passamos isso. E nesse setembro de 2015, nós estávamos na confraternização aqui na nossa casa, tinha poucas pessoas, a minha família e a minha cunhada, a irmã da minha esposa. E o telefone tocou. Naquela época, se eu não me falha a memória, ainda não tinha o WhatsApp. Ou se tinha, eram poucas pessoas que usavam o WhatsApp. Usava mais o telefone fixo, né? Tinha um celular, mas era objeto mais caro, hoje está mais acessível. Então, há 8 anos atrás, o telefone tocou, minha esposa atendeu, era o meu cunhado, o irmão dela, que mora na capital, em Brasília. Mas o que acontece? Quando ela atendeu o telefone, que era ele, ela já sabia que ele costumava ficar em média 1 hora, 1h30 no telefone. Ele era solteiro, gostava de conversar com elas, morava sozinho. E aí ele ficou 1h30 no telefone. E todos nós lá, na confraternização, comendo uma canjica, né? Uma pipoca. E nesse intervalo, ela conversando com o irmão dela durante 1h30. Quando ele acabou de conversar com a esposa, ele disse assim, agora chama fulana para mim, a minha cunhada. Chama fulana para mim que eu quero falar com ela também. A minha esposa foi e disse, olha, telefone para você. Nosso irmão quer falar com você. E ela fez aquele gesto tradicional que às vezes nós fazemos. Mas voltamos a lembrar do livre-arbítrio de cada um. Ela disse, fala que eu não estou. Fala que eu não estou. Só que ela falou baixinho, fala que eu não estou, e fez com o dedo assim. E minha esposa, meio desconcertada, teve que mentir para sustentar a mentira dela. E disse ao irmão, não, infelizmente, eu achei que ela está aqui, mas já deu uma saidinha, mas eu vou deixar o recado que você ligou, que você deixou um abraço para ela. Isso foi no domingo. Vejam só, isso foi no domingo. Passou segunda, na terça esse cunhado, que ligou para minha esposa, que queria falar com a outra irmã dele, que é a minha cunhada. Na terça-feira ele sente uma dor. Na quarta ele é internado, opera às pressas. E na quinta ele desencarna. Quer dizer, domingo estava tudo bem. Domingo, segunda, terça passa mal, quarta opera e morre na quinta.
4 dias. Eu fiquei imaginando, ainda comentei com uma esposa, qual será o sentimento da irmã dele, que não quis atender o telefone dele. Se ela atendesse, seria a última vez que ela iria conversar com ele. Ela não tem bola de cristal. Ela não ia adivinhar que ele ia se internar às pressas, fazer uma cirurgia, e naquela cirurgia ele iria desencarnar. Ele iria morrer naquela cirurgia, iria desencarnar. Ela não tem bola de cristal. Nós também não temos bola de cristal. Mas prevalece em qualquer circunstância, não julgando a ela, o bom senso, a ética, o amor, a fraternidade. Quantas coisas nossos pais devem ter feito por nós, às vezes, contra a vontade própria deles. Fez para nos agradar. Fez para agradar a nora. Quantas vezes a sogra fez para agradar o genro. Se fala muito mal da sogra, né, digamos assim, mas quantas vezes a sogra fez coisas para poder agradar o genro? Mas que, no fundo, por ela não faria. A mesma coisa o sogro, a mesma coisa nós. É assim a vida. Para ser feliz, o primeiro passo é dar. E para dar, seja o que for, seja coisas materiais, valores morais, sentimentos, para dar é preciso ceder. Porque o egoísta, ele não cede. E se ele não cede, ele não dá. E se ele não dá, ele não é feliz. Já dizia Francisco de Assis, é dando que se recebe. Como vocês que estão me ouvindo aqui nesse momento, que estão me acompanhando, já fez uma caridade e sentiu-se bem depois? E dormiu assim, nossa, graças a Deus, eu pude ajudar uma pessoa. Olha que sentimento mais nobre, eu pude ajudar uma pessoa. É tão gostoso poder ajudar os outros. Não que nós somos superiores às pessoas, mas se nós estamos na condição de ajudar, já é um sinal positivo. É sinal que não estamos em cima de uma cama, é sinal que nós estamos sendo úteis podendo fazer alguma coisa. Imagina aquela pessoa, eu queria tanto ajudar, mas por que você não ajuda? Eu estou aqui em cima de uma cama. Eu não posso ir fazer as coisas que eu tenho vontade, eu não posso ir corpo a corpo, eu estou aqui preso num leito do hospital, com uma doença em fase terminal. É assim a vida. Vamos aprender a dar mais, enquanto é tempo. Vamos aprender a dizer mais bom dia, boa tarde, vai com Deus, eu gosto de você, você é importante para mim. Ah, eu sou casado, liga para a mãe mais vezes. Ah, eu ligo para ela uma vez por semana, liga 3 vezes, 4 vezes. Ah, minha mãe mora longe, vê mais vezes. O filho liga mais vezes. Nós não sabemos o dia da manhã. O meu neto caçula, toda vez que está saindo, eu falei, volta, que deu o beijo do vovô. Tanto que ele aprendeu, desde pequenininho, ele está com 7 anos, quando ele chega aqui, quando ele sai, ele me dá um beijo. Quer dizer, são pequenos detalhes que nós construímos não só a felicidade para nós mesmos em torno de nós, mas para uma sociedade melhor. Ora, se Francisco, como nós falamos, se Francisco de Assis já dizia, é dando que se recebe, eu vou receber o que eu estou dando, a vida. A vida nos devolve tudo aquilo que estivermos dando a ela. Igualmente. E assim deve ser, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, ante qualquer dificuldade, não desanimem, persistem mais um tanto, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Ante os pesares da vida, observa, alma querida, a dor que ilumina a vida. Sob as provas tais quais são, a terra é uma grande escola de que temos usufruto, lembrando enorme instituto de trabalho e de elevação. Nascemos e renascemos, atendendo às leis concisas, conforme as lições precisas que temos nos para dar, no serviço que nos cabem, aquele com quem vivemos, jaz em ponto supremo do nosso próprio lugar. Nas tarefas em que estejas, cumpre o dever que te assiste. Se a vida parece triste,
não te queixes de ninguém. Cada pessoa na terra intimamente é chamada a servir de estrada a estrada para a vitória do bem. O homem robusto e moço que administra a riqueza, traz por suas vezes o rude e acesa a fogueira da aflição, a mulher que exibe ao colo joias em forma de luzes, às vezes tem muitas cruzes por dentro do coração. Nunca censures, trabalhe, crê, auxilias e não temas cada qual guarda problemas. Em forma de sobre de dor, quem mais serve e mais perdoa é aquele que se renova, vencendo de prova em prova na grande escola do amor. Que assim seja, Senhor. Senhor Jesus, Mestre amado, agradecemos por essa oportunidade. Agradecemos por esse momento especial em nossas vidas, em nossos corações. E aproveitamos que através do nosso amado Mestre Jesus e dos seus missionários de luz, possa levar aos hospitais, aos nossos irmãos que estão passando por provações da enfermidade física, nos hospitais, nos consultórios, nas unidades intensivas de tratamento, nos leitos, no modo em geral, e também, Senhor, pelos nossos irmãos que se acumulam, mutuam nos presídios, naquele psiquismo de vingança, de ódio, de matar, de prejudicar, e ampare esses espíritos tão rebeldes, aos nossos irmãos, senhores, que têm chegado no plano espiritual, que cometeram suicídio, que tiraram sua própria vida e sabendo que a vida é a própria vida dentro da própria morte. Que ampare, Mestre Jesus, que os nossos emissários de luz possam derramar a bênção sobre esses nossos irmãos, sobre os seus familiares, sobre os seus pais, as mães que estão vendo seus filhos cada vez mais vinculados às drogas, aos tóxicos. Ó Mestre de infinita bondade e misericórdia, Senhor, que ampare esses nossos irmãos, essas criaturas de Jesus, e derrame sobre o nosso planeta Terra a paz, a esperança e a fraternidade, hoje e sempre, e que assim seja.